certinho. É onde nós paramos a semana passada. Irmãos, hoje nós vamos ver uma parte da carta do apóstolo que ela é uma oração a Deus, tá? Então é importante que a gente tenha em mente que após Paulo falar um pouco do seu ministério, né, um pouco a respeito do mistério da salvação, né, dos gentios, né, e também do mistério da igreja, né, que revela a história, né, até mesmo as potestades que estão no céu. Então veja, o apóstolo Paulo agora, ele termina ali o verso 13, né, dizendo para eles não desfalecerem, né, por causa das suas tribulações, porque eles olhavam para Paulo e poderiam se sentir desfalecidos, desanimados, né, por tudo aquilo que Paulo padecia por causa do Evangelho. E então Paulo, ele diz assim, ó, verso 14, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito ao homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, uma oração do apóstolo Paulo, e é interessante que a gente possa destacar algumas coisas que ele vai colocar diante de Deus. Então ele diz assim, ó, eu não quero que vocês se desfaleçam, e por esta causa eu me coloco sempre de como? Eu me ponho de joelhos, né? Lê para mim, irmã linda, o verso 14 de novo, por favor. Por causa disto me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, ele de uma forma reverente diante de Deus, o Pai, ele se colocava de joelhos diante do Senhor para poder, né, orar a Deus, o Pai, por aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Tá? Então, uma atitude de reverência, de humildade, né, sempre se colocando diante do Pai por meio de Cristo. Né? E aí ele diz também a respeito do nome, né? Do nome de Cristo, né? Irmão Moacir, lê para mim o verso 15, por favor. 15. Muito bem, irmãos, é sempre importante a gente ter em mente que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Tá? Um dia todos reconhecerão o nome de Cristo, ele sendo o Senhor de toda a terra. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelho, tomando o nome de Cristo diante do Pai. E por quê? No verso 16, né, eu vou pedir para a irmã Nilda ler para mim, por favor. Muito bem, então olha só, irmãos, eu destaquei
7 pontos aí que a gente vai ver nos próximos versículos, que Paulo está diante de Deus, de joelho, clamando em nome de Jesus por aqueles irmãos. A primeira coisa que nós vemos aí no verso 16, que a irmã Nilda leu, é que Deus nos conceda que sejamos fortalecidos, né, com poder pelo Espírito, né, que é o Espírito Santo, no homem interior. Então, irmãos, a oração do apóstolo Paulo era que Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas da sua glória, pudesse fortalecer aqueles irmãos de dentro para fora. É uma transformação do interior, o homem interior. Irmãos, é sempre importante nós entendermos que Deus, por meio da fé em Cristo, Ele nos transforma de dentro para fora. Tá? Tem que estar em nós ser santos, irrepreensíveis, né? Separados deste mundo, com uma mente diferente, tá? Com uma atitude diferente. Tem que ser algo de dentro. E ele pede para que Deus possa fortalecer aqueles irmãos no seu homem interior, por meio do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Proveniente de Deus, ele habita em nós. Então o Espírito Santo tem que transformar-nos de dentro para fora. E aí no próximo versículo, vou pedir para o irmão Baldez ler para mim o verso 17. Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estando Enraizados e fundados em amor. Então olha só, irmão, o verso 16, no verso 16, Paulo pede para que Deus conceda que nós sejamos fortalecidos, né, no nosso homem interior. Mas no verso 17, o desejo de Paulo diante de Deus, por aqueles irmãos, é que Cristo habite nos seus corações por meio da fé. Irmãos, a vida do cristão, ela tem a chave da fé, irmãos. A fé é a confiança naquilo que a gente ainda não pode ver, mas que a gente acredita, tá? E Cristo habita em nós, em nossos corações, por meio da fé, né, a fim de que sejamos enraizados. O que é algo enraizado, irmãos? Seguro. O que a irmã Linda falou? Plantado. Algo enraizado é algo que está lá profundo, que está lá dentro do nosso ser, irmãos, dentro da nossa alma, do nosso espírito, dentro do nosso coração. Cristo tem que habitar dentro do nosso coração, de forma profunda. É por isso que, irmãos, às vezes a gente tem aquela atitude errada e depois você fica se penalizando, porque Cristo habita em nós, Ele está enraizado em nós. E Ele vai dizer ainda, fundados em amor. Irmãos, quando você pensar na vida como cristão, tem que ter o fundamento no amor, irmãos. Olha, o amor é algo que tem que fazer parte da nossa vida. É triste ver um irmão, uma irmã com raiva do outro, brigando, querendo às vezes esganar o outro com um momento ali de raiva. Não, isso é triste. Porque se a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos, quanto mais aqueles que fazem parte da nossa família, quanto mais aqueles que são nossos amigos. Então a demonstração de amor é algo que tem que estar realmente fundamentado na vida do cristão. E o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, o Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus, para que nós possamos ter Cristo habitando em nossos corações e nós possamos estar enraizados e fundados em amor. Então, a vida do cristão tem que ser uma vida diferente, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente às vezes não vai perder a paciência, não é isso, irmãos. Mas a gente tem que evitar.
A gente tem que demonstrar amor, irmãos. Aí se você tiver dúvida como é que eu demonstro amor, pastor? Aí você lê 1 Coríntios 13, tá bom? Aí você chega em casa, você pega lá 1 Coríntios 13, aí você vai entender o que é o amor de uma forma que a gente tem que buscar. Não é que a gente vai alcançar, mas que a gente tem que buscar. Porque lá é um amor que não duvida, é um amor que tudo acredita, que tudo sofre, que tudo suporta. É um amor que ele dá, né, a sua vida pelo outro. Então essa deve ser a atitude, a gente tem que estar fundamentado nisso. E se eu estou fundamentado no amor, enraizado, com Cristo habitando no meu coração, fortalecido no Espírito, olha só o que diz o versículo 18. Lê para mim, Marisa, o verso 18. Podestes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura e o comprimento e a altura e a profundidade. Muito bem. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem orando a Deus, e qual é o objetivo? Qual é o objetivo de Paulo? Irmãos, se nós estivermos fundamentados no amor, se nós estivermos com Cristo habitando em nosso coração, cheios do Espírito, nós vamos conseguir, né, entender de forma perfeita, né, compreender perfeitamente com todos os santos, né? Então, de forma conjunta, nós temos que ter esse sentimento aqui para a gente poder entender o tamanho da obra de Deus. Ele vai usar aí, né, 4 dimensões, né? Ele vai falar da largura, comprimento, altura e profundidade. Irmãos, nosso Deus, ele é completo. Para a gente poder compreender a Deus, a sua obra, tudo aquilo que ele fez por nós, irmão. Pensa, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, que nós estávamos afastados de Deus, que nós não fazíamos parte das alianças, das promessas, que nós estávamos completamente perdidos e condenados ao lago de fogo. É isso que a Bíblia diz de nós. E aí, por meio da fé, pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele quer que a gente possa ter essa compreensão, irmãos. Essa nova criatura aqui, Ismael, um novo ser, um filho de Deus, tem que entender, compreender a obra de Deus na vida dele. E aí ele vai usar essas 4 dimensões de medidas, né? E não somente isso. No verso 19, lê para mim, irmã linda, por favor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Muito bem, então, ó, primeiro ele vai dizer para que você possa perfeitamente compreender, né, o tamanho, né, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, né, daquilo que Deus fez. Agora ele diz, e também conhecer o amor de Cristo. Que amor é esse, irmãos? O amor de Cristo por nós, pela sua igreja. Lembre-se, né, o apóstolo Paulo vai dizer que isso é um mistério, né, a relação de Cristo e a noiva, né, a sua igreja. Porque Cristo deu a sua própria vida pela igreja. Ele amou tanto a sua igreja que ele deu a sua própria vida. E ele, né, vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Então, o apóstolo Paulo quer que nós conheçamos esse amor que excede o todo o entendimento. Irmãos, é difícil de compreender. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, longes, inimigos dele. E ele demonstrou o amor enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos erros, para fazer de nós um novo ser, uma nova criatura, um filho de Deus.
E aí ele vai dizer, ó, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, é claro que essa é a oração do apóstolo Paulo, que nós estejamos plenamente cheios de Deus. Que bom seria, né? Que nós acertássemos sempre, estivéssemos sempre em plena comunhão com o Senhor, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas falas, no nosso dia a dia. Mas a gente ainda falha. Mas a oração do apóstolo Paulo é essa: que nós possamos conhecer esse amor e que sejamos cheios da plenitude de Deus, tá? Então o apóstolo Paulo, ele destaca pelo menos 6 coisas aí, né? Conceder que sejamos fortalecidos, que Cristo habite pela fé nos nossos corações, que nós sejamos enraizados e fundados em amor, para que possamos compreender a grandeza de Deus, né? A sua largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer e entender, né? Entender, né, o amor de Cristo que excede o nosso entendimento, para que sejamos cheios da plenitude de Deus, tá? E agora, né, o apóstolo Paulo está orando por esses irmãos, e na sua oração ele vai glorificar a Deus. No verso 20 e 21, olha o que ele diz aí. Ora, aquele, né, esse acraseado aí, ó, aquele, ele está dizendo, aquele é a Deus, tá? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, peraí, aquele que é poderoso para fazer algo que a gente nem imagina, que a gente nem pensa, a esse, versículo 21, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a esse Deus, que faz muito mais do que nós pensamos, que faz algo muito mais abundante, a Ele glória na igreja, irmãos. Olha como é importante o papel da igreja de Cristo, irmãos. A igreja somos nós aqui, ó. A Ele na igreja, entre nós aqui, a Ele seja a glória e honra. A Ele tem que ser glorificado na igreja, nesse local aqui que a gente está reunido aqui, esse corpo local. Alguns estão menosprezando as igrejas. Eu não concordo muito com algumas coisas que acontecem lá, não vou mais. É errado. Aqui a gente tem que alegrar, sorrir e chorar junto. Aqui a gente aprende uns com os outros. É natural que aconteça, às vezes, de um discordar do outro. Não tem problema nenhum, irmãos. Não tem problema nenhum. Até os apóstolos, quando andavam com Jesus lá, de vez em quando, um disputava com o outro. E Jesus chamava atenção. Daqui a pouco eles estavam lá discutindo de novo. Quem que vai ser o maior? Ele gosta mais de quem? Eu quero sentar à direita e o outro à esquerda. Lembra? Os apóstolos, eles também tinham diferença entre eles. Aí você olha para as igrejas ali da região da Ásia lá, né, Ásia Menor, né, as 7 igrejas lá do Apocalipse, eram igrejas que tinham problemas também. Aí você olha para a carta lá de Paulo, também tinha problema. Você olha para Romanos, também tinha problema. Então veja, irmãos, perceba só, não é que não vai ter problemas, a gente procura evitá-los, mas de fato é importante que nós estejamos na igreja, porque é aqui que nós temos que honrar a Deus. Quando nós estamos aqui, ó, esse corpo local, não é esse templo, né? Não é essa estrutura física, somos nós, os salvos, a igreja aqui local. Tem uma aqui, tem outra lá, tem outra colar. Cada uma dessas igrejas, ela tem um papel importante de glorificar a Ele, glória na igreja,
por todas as gerações, por meio de Cristo. Então, quando nós glorificamos a Jesus, irmãos, estamos glorificando ao Pai. Porque aquele que ama a Cristo, ama o Pai. E aquele que não tem ao Pai, não tem ao Filho. Então, veja, nós temos que glorificar a Jesus na igreja por todas as gerações. E aí, né, que está falando, quando fala das gerações aqui, ó, está falando da nossa época. Todas as gerações. Até a vinda de Cristo. E depois, para todo sempre. Tá? Então nós vamos continuar glorificando a Deus. Lembre-se que Jesus vai vir buscar a sua noiva, a igreja. E nós estaremos com Ele, a igreja. Nós os salvos, nós somos a igreja. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele, do verso 14 até o verso 19, ele ora para aqueles irmãos, né, que Deus conceda que eles sejam fortalecidos, que Cristo habite nos seus corações, que eles estejam, né, enraizados, fundados em amor, né, que eles possam compreender a grandeza de Deus, da obra de Deus, de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que nós somos. Irmão, nós somos um povo, né, comprado, adquirido por um preço alto. Nós somos forasteiros neste mundo. Então nós temos que encarar a nossa vida de forma diferente. Tá? Diferente. Para que a gente possa também conhecer o amor de Cristo, para que sejamos cheios, né? Cheios de toda a plenitude de Deus. Tá? E a esse Deus nós glorificamos Ele por meio de Cristo na igreja. Amém? Que Deus possa, né, conceder a nós que nós possamos compreender essas coisas. Que a gente possa ser impactado, né, por essa oração do apóstolo e que nós possamos orar um para os outros para que Deus possa nos dar compreensão das coisas de Deus. Tá? Para que a gente possa entender a vontade de Deus. Que a oração do apóstolo Paulo, também, que ele faz pelos irmãos de Éfeso, né, que nós possamos também orar uns pelos outros da mesma forma, para que Deus seja, né, louvado em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe, né, essa oração, esse texto que nós lemos, que Deus abençoe a vida dos irmãos, e a semana que vem nós continuamos a partir do capítulo 4, tá bom? Versículo 1, tá? Vou pedir para a Débora dar uma olhadinha, ver se tem algum pedido de oração. Se não tiver, por favor, encerre. E nós vamos fazer os nomes.